Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre proteção, uma proteção completa para recarga de veículos elétricos, tanto proteção para a estação, assim como para o próprio veículo elétrico. A gente vai tratar um pouquinho sobre a Clamper, sobre alguns requisitos de norma, algumas boas práticas e alguns modelos de negócio, além das características, né, o portfólio e a característica, algumas características dos dispositivos de proteção, esses quadros de proteção da Clamp. Então, falando um pouquinho sobre a Clamp, eu acho que a grande maioria de vocês conhece a Clamp, já usa os nossos dispositivos, seja para proteger ele a geladeira, seja para proteger um sistema de automação, CLP, dependendo do ramo de trabalho que vocês atuam, né? A Clamper tem diversos dispositivos de proteção, sendo uma empresa pioneira e líder no mercado. Então, um pouquinho sobre a Clamper, né? Alguns dos seus números, como havia informado a vocês, nós somos líder no mercado e atuamos desde 1991. Então, proteção de fato é o nosso negócio, nós temos expertise na pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização dos dispositivos de proteção contra surtos elétricos. Então, como o slogan que está aí, proteção de fato é o nosso negócio. Uma empresa especialista em proteção em dispositivos de proteção contra surtos elétricos. A foto que vocês veem aqui ao fundo é uma foto do nosso laboratório e nós temos o orgulho de dizer que contamos com o maior laboratório para testes de DPS da América Latina. Ela está localizada aqui na nossa sede administrativa, de onde eu converso com vocês. Nós temos uma equipe de engenheiros altamente especializada, que trabalha avidamente tanto na pesquisa, no desenvolvimento, como na aplicação dos dispositivos e também comercialização dos dispositivos de proteção contra surtos. Então, uma equipe capacitada, essa combinação aí de expertise, nossa estrutura, ela garante aquilo que você já tem experiência em campo, que são produtos com qualidade. As fotos que vocês veem agora são a foto da nossa sede administrativa, é daqui que eu falo, converso com vocês, estamos situados aqui. Aqui também está a nossa equipe comercial, equipe de pesquisa e desenvolvimento, nossa diretoria, e o laboratório Clamper fica situado aqui. E à direita nós temos a matriz Clamper, sendo a Clamper a primeira empresa a estar sediada em um aeroporto industrial. O aeroporto de Confins é o primeiro aeroporto industrial do Brasil e a Clamper é a primeira empresa a está sediada no aeroporto industrial. O objetivo é garantir uma cadeia logística, né, facilitada com processos de importação e exportação para fluir bem a entrada dos nossos insumos e também os nossos produtos, ah, quer seja para o Brasil, quer seja para o exterior. Então, um pouquinho deste panorama da Clamper para que vocês possam entender. E nosso objetivo é falar sobre proteção para veículos elétricos e os seus carregadores. Então, nosso assunto vai discorrer basicamente, né, sobre esse tema. Nós vamos falar sobre a atuação dos dispositivos, quais são as proteções necessárias, o que o mercado demanda com relação aos dispositivos, o que as normas dizem com relação à necessidade de proteção e apresentar os portfólios da Clamper que são a solução para sistemas de recarga. As recargas hoje elas são realizadas em espaços públicos, postos ou eletropostos de abastecimentos e em espaços privados. Então nós temos aí uma gama de aplicação das estações de recarga, isso diante da demanda crescente do número de veículos elétricos no Brasil. Esse número também impulsiona e traz consigo, né, a necessidade de uma infraestrutura para recarga de veículos elétricos, esse número bastante crescente. Então, toda vez que qualquer, né, cidadão, qualquer pessoa que se interessa por veículos elétricos, ele vai adquirir o veículo elétrico, sua estação de recarga, e vai precisar fazer a conexão dessa estrutura, né, a infraestrutura carregador do veículo elétrico, a uma infraestrutura elétrica, seja na sua casa, seja conectando-se a um posto, um eletroposto, seja conectando um espaço público, ele vai precisar de uma infraestrutura que forneça energia elétrica para o reabastecimento desse veículo elétrico. E é interessante a gente observar, alguns estudos apontam
o porquê da importância da proteção nesses pontos de recarga. Há alguns estudos, né, feitos pela própria Bracopel que apresentam, ou ela indica a precariedade das instalações elétricas brasileiras. Então, alguns dos dados que nós traremos agora, eles são extraídos tanto do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, como também do raio-x das instalações elétricas comerciais brasileiras. Tanto esses dois materiais, a gente fez um resumo, trazendo alguns pontos importantes que demonstram a necessidade de uma ação, de uma adequação da infraestrutura elétrica para receber, para comportar o sistema de recarga. E é interessante a gente ver que os números são, eu diria, alarmantes, tá? Então, o que esses estudos mostram? Eles mostram a vulnerabilidade das instalações elétricas no Brasil, apresentando os acidentes de origem elétrica e suas causas. Então, basicamente, eles resumem isso em 3 causas de origem, acidentes com origem que causam incêndios, ou acidentes de origem por choques elétricos e acidente com descargas atmosféricas. E traz ali, né, bastante dados e a gente faz um resumo, né, dos principais tópicos que originaram tanto os incêndios como os choques elétricos, como os acidentes por descargas atmosféricas. Quando se trata de incêndios, é um dimensionamento inadequado dos elementos de proteção. Choques elétricos é uma energização acidental do invólucro, e aí as medidas de proteção contra choques elétricos elas não foram implementadas. E quando se fala de descargas atmosféricas, a ausência das medidas de proteção contra surtos elétricos. São esses os motivos. Observa-se, né, por exemplo, como eu disse, é um dado alarmante, que quase 69% aqui, um número bastante significativo, né, que é 592 acidentes fatais causados por choques elétricos. Então, esse é um número muito importante que mostra não somente o número total de acidentes causados, né, por algum dessas origens que são apontadas, mas também o quão significativo ou quão fatais podem ser esses acidentes, e sendo o carro-chefe, né, o que puxa mais aí são acidentes originados aí por choques elétricos. É interessante que o estudo ele faz um desdobramento da origem dessas causas, e quando se observa, se faz um raio-x, né, das instalações, ela apresenta, dentre vários tópicos, né, a deficiência das proteções ou dos dispositivos de proteções, apontando que grande parte, aí, mais de 50% das instalações elétricas, elas não possuem dispositivo diferencial residual, o famoso DR, que faz a proteção contra choques elétricos. E lembrem-se, no slide anterior, o dado mais proeminente, principalmente de acidentes fatais, foi causado por causa de choques elétricos. Então, a ausência de um dispositivo de proteção diferencial residual, ele tem grande peso naquele número de acidentes fatais. Outro dado bastante relevante é que grande parte das instalações elas não possuem dispositivos de proteção contra surtos. E, novamente, é um número significativo dos dados compilados, né, das edificações pesquisadas, mais de 50%, 55,3% destas instalações, elas não possuíam dispositivo de proteção contra surto, o que demonstra aí a necessidade, tanto a vulnerabilidade, né, das pessoas e dos equipamentos ali presentes, como também a precariedade, a necessidade de implementar, né, uma gestão de segurança, projetos que observem com mais cautela a necessidade da implementação desses dispositivos de proteção nas edificações. E quando a gente fala dessa garantia da eficiência, da boa performance, da segurança das edificações, e principalmente no que se tange à recarga de veículos elétricos, como que se garante, se obtém essa segurança? Essa segurança, majoritariamente, né, de maneira assim, mais elementar, ela surge
da observação às normas técnicas brasileiras. E aí eu apresento para vocês 4 dessas normas que são bastante conhecidas, que têm ligação direta com os sistemas de recarga de veículos elétricos. A 5410, que trata aí das instalações elétricas em baixa tensão. A 17019, que trata da alimentação de veículos elétricos, ou seja, ela trata aí da conexão do sistema de alimentação de veículos elétricos à infraestrutura elétrica da edificação. Ela vai fazer esse trâmite necessário e aponta os dispositivos necessários para garantir que o sistema de alimentação de veículos elétricos ele esteja funcionando de maneira adequada e segura. A 5419, que trata da proteção contra descargas atmosféricas em uma edificação, e a NBR 61851, que trata dos sistemas de recarga condutiva para veículos elétricos. Então, essas são algumas, e principalmente eu poderia dizer assim, uma das as principais normas, né, às quais a gente se refere quando se trata de sistemas de recarga de veículos elétricos. Quando a gente fala da 17019, e com relação àquilo que nós falamos ali, a necessidade de proteção contra os riscos de incêndio, proteção contra choques elétricos, descargas atmosféricas, o que essas normas elas falam, principalmente por causa daquelas origens, né? As principais origens de problemas dentro das edificações, essas causas de danos e de acidentes de origem elétrica. O que as normas tratam para mitigar os efeitos desses danos, a fim de garantir aí uma performance melhor e maior segurança para os usuários? Elas vão tratar da necessidade e aplicação dos dispositivos de proteção. Elas impõem a necessidade dessas proteções. Por exemplo, quando a gente fala da proteção contra surtos elétricos, no item 5.4.2.1, ela fala que há necessidade de proteção contra surtos elétricos por meio de um DPS ou outro dispositivo que possa garantir segurança similar. Quando se trata da sobrecorrente, e ela impõe que deve existir uma proteção contra a sobrecorrente em cada ponto de conexão. E quando fala de choques elétricos, ela aponta a necessidade da proteção contra choques elétricos em cada ponto de conexão em corrente alternada. E aí ela determina que essa corrente diferencial residual ela tem que ser menor do que 30 miliamperes. E ela vai trazer as características dos dispositivos de proteção, cada um deles, né? Então, ela trata desse tópico e aí, ao ler a norma, ela vai entrar no que é a proteção contra surtos elétricos, como deve ser feita, apontando as normas, muitas vezes já existentes, a necessidade de proteção contra a sobrecorrente, a característica dos dispositivos, assim como também para a proteção contra choques elétricos. Ela descreve as características técnicas necessárias para cada um desses dispositivos. Então, um sistema de recarga de veículos elétricos, a sua conexão com a rede elétrica, a infraestrutura, a edificação, ela deve ser coberta, ela deve prever no mínimo, essas 3 proteções. Há outras medidas de proteção que são apontadas nas normas, elas são indispensáveis, mas essas 3 elas apontam de maneira mais particular para 3 dispositivos de proteção que são necessários nessa interface entre a infraestrutura elétrica da edificação e o ponto ou sistema de alimentação de recarga de veículos elétricos, que são os disjuntores, os IDRs e os dispositivos de proteção contra surtos, os DPS. O disjuntor é o responsável pela proteção contra sobrecarga e curto-circuitos, apontado ali na necessidade da norma, proteção contra sobrecargas. A necessidade de proteção contra choques elétricos ela é feita pelo IDR, e a necessidade de proteção para surtos elétricos, proteção contra descargas atmosféricas e surtos elétricos, ela é feita pelos dispositivos de proteção contra surtos. Então, uma solução, né, quando a gente pensa ali nessa interface da infraestrutura elétrica e o sistema de recarga de alimentação de veículos elétricos, se a gente pensa numa caixa que vai ser destinada ali a alimentar esse sistema de alimentação, esse quadro ele deve possuir ao menos esses 3 dispositivos para que, além, né, de algumas outras medidas que a própria 17019 ela tem, para que seja garantido a proteção, a eficiência, a performance e a segurança das estações de recargas dos sistemas de alimentação de veículos elétricos. Neste sentido, a Clamper ela disponibiliza ao mercado a linha Clamper Mob, que é uma linha que já contempla e que já é
projetada para atender a esses requisitos de proteção que as normas, ou principalmente que a 17019, ela aponta para os sistemas de alimentação de recargas de veículos elétricos. Então, vamos trafegar um pouquinho nos produtos, quais são os produtos, quais são um pouco das suas características, para que vocês possam conhecê-los. A linha Clamper Mob Plug, que é a proteção para veículos elétricos, né, os seus carregadores portáteis e também até os carregadores de parede. Então, é uma caixa com proteção IP65. Nesse caso, a caixa ela vai variar aqui com IP20, dependendo da caixa IP, talvez um pouquinho maior, 40, 45, vai depender do modelo. Isso porque as tomadas, tanto residencial e industrial, elas necessitam ir de um ambiente mais controlado. A Mob Plug possui conexões diretas aí com tomadas 20 amperes para veículos ou sistemas de recarga com menor potência, até 4 kW, 4, 5 kW, e tomadas industriais para aquelas estações de recarga ou sistemas de recarga com maior potência, até 8 kW. Como eu havia informado para vocês, ela possui o interruptor IDR, os disjuntores e os DPS para compatibilizar a infraestrutura, adequando ou tornando ela propícia à conexão ao sistema de alimentação de veículos elétricos. Aí temos algumas variações, né? Sistemas monofásicos, bifásicos, com apenas tomada residencial, com apenas tomada industrial, com ambas as tomadas. Em algumas aplicações eu necessito que as duas tomadas funcionem ao mesmo tempo. Em outras aplicações, eu quero que só a tomada industrial ou só a tomada residencial funcione ao mesmo tempo. Então, nós temos opções dela que a gente chama de 8 mais 5 ou 8 e 5. Então, o sistema é bastante versátil, há um portfólio bastante amplo para atender essas necessidades do mercado. Isso tudo está alinhado aí com a necessidade da infraestrutura elétrica, né? Então, às vezes, a energia disponível, ela permite somente uma recarga, ou dependendo da infraestrutura, do local onde será feita a instalação, a possibilidade das duas funcionarem ao mesmo tempo. E também elas vão na cor cinza, essa aqui está apresentada, e na cor preto. Opções com medidor de consumo, onde é possível verificar aqui o consumo instantâneo que vai sendo gerado e acumulativo, e opções sem medidor. Além da Mob Plug, nós temos a Mob Box, que são proteções para os carregadores de parede. Essas partem de potências de 8 kW e chegam até 26 kW, então são para estações de recarga com mais potência. Ela compõe, né, tanto o interruptor como o disjuntor e o DPS. Isso aí é a característica de compatibilização com a norma. Opções com medidor e sem medidor, e também na cor cinza, e essa que está sendo apresentada na cor preto, o Black Piano da Clamper. A Mob Plug, Mob Box, e tem a Clamper Mob Smart. A Mob Smart, ela trafega, né, tanto na possibilidade de ela ser plug ou box. Todas as duas versões com um medidor inteligente, e isso faz dela uma Mob Smart. Então, nós temos as possibilidades de ter a caixa com tomada industrial, com tomada residencial, ambas as tomadas, a caixa box para dispositivos com maior potência, além dos já consagrados, né, IDRs, disjuntores, DPS. A caixa ela possui um medidor inteligente, e aí este medidor tem funções adicionais que são bastante interessantes, e aí agora a gente trata um pouquinho das características inteligentes que a Mob Smart ela possui. Então, quando a gente fala sobre estações de recarga e as aplicações do Mob Smart, nós estamos falando de uma solução inteligente para recarga em diferentes ambientes. Ela é composta aí, de duas plataformas. Vamos começar pela Mob Manager, que é uma plataforma para gestão dos sistemas de recarga veicular. Essa plataforma ela permite ao administrador consultar os consumos total do condomínio e individual para cada usuário cadastrado,
É possível configurar o valor da tarifa a ser cobrada para gerar os relatórios, informar a cada usuário particular e ter o consumo total da unidade onde essas mobs, né, o sistema Mob Smart está instalado. Ela gera os relatórios e possibilita a exportação destas informações, por exemplo, em PDF, para serem usados em outras plataformas e outros sistemas de gerência, e também né, é possível gerar ali para armazenar na pasta do condomínio ou na pasta do administrador. A Mob Smart ela tem uma opção de balanceamento de carga para o estacionamento, e esse é um assunto bastante interessante, eu acho que é o ponto-chave aí da solução para o mercado, né? Principalmente onde nós temos uma demanda de energia ou uma energia disponível para a utilização das estações de recarga já limitada, seja por uma infraestrutura já existente, seja eu estou construindo um novo condomínio, mas a concessionária de energia ela não me disponibiliza uma demanda em quilowatts suficiente para ter muitas estações de recarga. Então, o balanceamento ele vem para sanar, mitigar, auxiliar vocês no controle, numa gestão eficiente e inteligente desses pontos de recarga. Além de sinalizar várias informações, por exemplo, a troca do DPS, o DPS chegou ao final de vida útil, ele sinaliza no sistema, aparece lá um status, né, uma sinalização, uma indicação, os logs de alarme, eles aparecem para vocês em campos específicos e é possível consultar as estações que estão carregando, as estações que estão vagas, os alarmes, as informações em cada ponto de recarga. Então, falando um pouquinho sobre balanceamento, como é que funciona? Ou a Mob Smart e o seu princípio de funcionamento? Em algumas, por exemplo, nesse estacionamento que eu desenhei para vocês, nós temos aqui uma disponibilidade, seja pela infraestrutura elétrica, seja pela não deferimento, né, do sistema, da concessionária de energia para um aumento de carga, né, um aumento de demanda. Então, a gente, nesse exemplo, está limitado para as estações de recarga a uma corrente máxima de 100 amperes. Nesse meu exemplo, se cada estação de recarga aí nós estamos com 8 kW, nós estamos falando aproximadamente de uns 32 amperes, não conseguiremos utilizar os 5 pontos ao mesmo tempo. Então, há uma necessidade de fazer um controle. Eu posso fazer esse controle manual, liga e desliga, permitir que se conecte. O que a gente tem é que quando mais veículos eles se conectam, eu vou extrapolar a demanda, né, máxima que eu tenho aqui para a minha infraestrutura. Então, 3 veículos se conectam, cheguei a 96 amperes, estou no meu limite, não posso conectar mais ninguém. Mesmo tendo outras vagas, se essas outras 2 vagas são ocupadas, eu extrapolo a demanda, posso comprometer o contrato junto com a concessionária ou a infraestrutura elétrica, que às vezes ela está limitada, seja pelos condutores, para esse ponto de recarga. Então, como administrar isso de uma maneira inteligente, garantindo que eu não preciso ficar lá acionando o botão liga e desliga, garantindo que os usuários não vão conectar sem manter uma pessoa física ali para ficar gerenciando isso de maneira manual. Isso é feito através da Mob Smart. Se instala a Mob Smart e ela vai colocar os veículos em uma fila e à medida que os veículos, né, que já estão carregando, né, eles chegam à sua carga máxima, eu desconecto esse veículo e passo a carregar o próximo da fila. Então, essa gestão é uma gestão feita de modo inteligente, sem a necessidade de ter uma pessoa presente, de modo automático, e isso tudo informado para os usuários, tanto como para o administrador. E aí nós vamos tratar de alguns detalhes disso e de algumas características da própria instalação. Essa versatilidade que a Mob Smart ela proporciona para os diversos cenários, sejam eles espaços públicos, espaços privados, independente de eletropostos, eu consigo com a Mob Smart fazer uma gestão inteligente. O outro ponto interessante é que independente da estação de recarga, seja, eu comprei o carro A com o carregador do modelo A, esse é o carro B da fabricante B com o carregador B, eu não
isso para mim não é nenhum problema. Eu consigo conectar os modelos presentes no mercado, independente de marca, modelo, né, aquilo que tem no mercado, a minha MobSmart e faço o gerenciamento desses pontos de recarga todos em uma plataforma. Fica todos eles concentrados em uma plataforma que o administrador do condomínio, o administrador do estacionamento privado, ele vai conseguir gerenciar todos esses pontos, independente aí da marca e modelo dos veículos e seus carregadores. Além disso, é possível, com a MobSmart, né, acessar o MobDrive. E esse é um aplicativo para celulares que os usuários ali cadastrados, eles podem ter acesso ou terão acesso aos dados da sua recarga. Então, com o MobDrive, apenas os usuários autorizados, então, o administrador fez as vagas, autorizou os usuários A, B e C a se conectarem àquelas vagas. E somente esses usuários eles vão poder habilitar o processo de recarga na MobSmart. Ela indica quais vagas estão disponíveis, então se está chegando no condomínio, há 5 vagas, ele vai informar para você, ó, dirija-se, deixa eu ver aqui qual vaga está disponível, você pode dirigir, em vez de conduzir para a vaga 1, para a vaga 2, você já vai no caminho sabendo, falar, a vaga 3 está disponível, vou direcionar meu carro até a vaga 3 para poder conectá-la. Então, você sabe quais vagas estão disponíveis e ou ocupadas. Cada usuário vai ter acesso ao seu histórico de consumo do mês. Então, eu sei, Renato, estou carregando aqui no meu condomínio, eu sei quantas recargas eu fiz e o consumo em quilowatt de cada recarga, sabendo o valor total e sabendo, já tendo a previsão do qual valor eu vou ter que pagar se eu estou no condomínio, se eu estou no estacionamento privado. E nos casos onde há balanceamento de carga, né, ativo, os usuários eles vão acompanhar na fila. Então, eu cheguei, naquele exemplo, tinham 3 veículos instalados, ou, perdão, 3 veículos já carregando, eu fui o quarto, então ele vai informar, você é o primeiro da fila, você é o segundo da fila, e isso eu consigo, essas informações elas estão presentes no MobDriver e o usuário ele vai ter acesso a essas informações na palma da mão. Agora, é interessante a gente dizer para vocês que esse balanceamento, né, ele pode ser feito de 2 modos. Do modo estático, então o sistema usa o limite de corrente, por exemplo, no meu exemplo era 100 amperes, então defini 100 amperes e ele só permite que a quantidade de vagas simultâneas de acordo com aquele valor setado. Então, ele vai adicionando veículos a esta fila, tem um chega, conecta, o segundo conecta, o terceiro conecta, e daí eu falo, opa, são 96 amperes e o valor pré-setado era 100 amperes e para que não se ultrapasse, então eu não consigo fazer adicionar mais novos veículos, até porque a demanda ela está ali, já está no valor total. Ainda que se eu estivesse no condomínio no horário sazonal e que não tivesse, ou tivesse um consumo mínimo de condôminos, né? Sei lá, o disjuntor geral possui capacidade de 500 amperes, a minha infraestrutura ela suporta, né, drenar maior potência, maior corrente para as estações de recarga, mas como eu não sei, eu não estou fazendo uma medição em tempo real, eu não consigo, ou seja, ela está estática, eu preseto um valor e, para não ultrapassar, eu só permito que 3. Então, se eu não tenho medição em tempo real, estou fazendo um controle, um balanceamento estático com valor definido. Agora, imaginem se nós pudéssemos fazer uma medição em tempo real do consumo que está sendo feito na edificação, no condomínio, no eletroposto, enfim. E se eu tenho lá o disjuntor geral com 500 amperes, a minha infraestrutura ela tem capacidade até 200 amperes, né? Eu construo ali cabos, uma infraestrutura elétrica para direcionar até 200 amperes. E lembrando que eu vou presetar ali e falar assim, quando todo mundo estiver consumindo, eu vou caindo esse valor, por quê? Porque a prioridade, a preferência são para os apartamentos. Então, as estações de recarga vão diminuindo até aquele valor de 100 amperes, ou o valor que eu tenho disponibilizado ali.
Mas num período sazonal, onde que tem poucos usuários, os usuários não estão ligando os chuveiros, seus ares condicionados, né, os condicionadores de ar, eu tenho mais energia e posso direcionar ela para essas estações de recarga. E aí eu faço uma medição em tempo real, e ao fazer essa medição em tempo real, eu consigo, os usuários não estão utilizando, eu tenho maior energia, eu posso direcioná-la ao meu estacionamento com as Mob Smart, e em vez de ter 3, eu posso ter 4, eu posso ter 5 ou mais, vai depender da infraestrutura, sendo que eu estou fazendo a medição em tempo real de toda a edificação e direcionando, né, essa energia que não está sendo utilizada para os pontos de recarga de veículos elétricos, né, ou sistemas de alimentação. Então, esta é conhecido como o balanceamento dinâmico. E isso é uma solução que a Clamper trouxe, uma solução, diria, revolucionária, recém-lançada ao mercado, agora já em outubro, onde ao sistema Mob Smart, né, o produto Mob Smart, eu posso trabalhar também com Mob Controller. E os dois comunicando, eu consigo fazer esse controle dinâmico. Então, a Mob Controller vai interagir com a plataforma Smart e com a plataforma Mob Manager, vai realizar o monitoramento em tempo real e possibilitar o controle dinâmico da energia, otimizando essa infraestrutura, otimizando a quantidade de vagas múltiplas para recarga de veículos elétricos e possibilitando a expansão de vagas para recarga, com a otimização dessa demanda disponível ali em tempo real. Então, essa é uma solução já recém-lançada ao mercado, já está disponível. Ela trabalha junto com as versões já existentes Mob Smart, junto com as plataformas. Ela mede essa energia consumida por toda a edificação e se a edificação não está em seu pleno funcionamento, ela direciona essa energia aos pontos de recarga, garantindo uma otimização da infraestrutura e uma expansão dessas vagas de recarga. Então, é uma solução super interessante, é possível configurar isso para os vários cenários, né? Vou mostrar algumas dessas possibilidades de configuração, abrindo assim um portfólio de negócios e de interações bastante interessantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre o medidor Smart, a Clamper, da linha Clamper Mob. Quais são algumas das suas funcionalidades, trazer um pouquinho aqui das suas configurações, só para que vocês possam ter um panorama. Não dá para entrar a fundo em todos os pontos, mas é interessante que vocês possam ter aí um panorama geral para conhecer tanto as configurações, algumas das configurações, mas é o meu foco, tá? É trazer as várias possibilidades, o quão versátil é a Mob Smart. O primeiro ponto que a gente sempre fala é se recebeu a Mob Smart, ponto principal é habilitar, cadastrar ou configurar a Mob Smart, né, primeiro habilitando ela a rede local para que ela possa comunicar, e aí sim a gente iniciar a configuração desse dispositivo. Então, quando você recebe a Mob Smart, ela já vem presetada no modo identificável, né, que a gente fala assim, eu não libero a alimentação nas tomadas diretamente. Então, o usuário chegou, alimentou, né, o instalador chegou lá, fez as conexões. Se ele não realizar a configuração inicial, não há potencial elétrico nas tomadas, não consegue fazer a recarga. Isso porque ela já vai presetada. E que também não é complexo de fazer isso. Então, vai apertar o botão ali do medidor, configuração, aproximadamente 5 segundos. O LED vai ficar aceso, né, assim nesse processo, informando que ela está apta à configuração. A gente traz um detalhe importante, né, a caixa nesse momento fica aberta porque há uma etiqueta e que nessa etiqueta há informações como nome da rede, senha, o endereço IP que são necessários para fazer o cadastro do produto. Então, uma vez que você habilitou, né, conectou, iniciou o processo, né, apertou o botão ali, iniciou o processo, vocês vão entrar, vocês vão precisar de um celular, um notebook, um tablet, algo para fazer o acesso à internet. Vão entrar no navegador, no próprio navegador do dispositivo que vocês tiverem em mão, seja o celular, notebook ou tablet.
No navegador, não no campo, numa área de pesquisa, né? Por exemplo, o campo de pesquisa do Google, mas no próprio navegador, vocês vão entrar no endereço 192.168.1.1. Essas informações estão todas no manual de instalação. Eu só estou apresentando alguns pontos interessantes e que são importantes aí para o bom funcionamento. Entrou no navegador, vocês vão. O ideal, o importante é que é o início da configuração ou de habilitação, inserção desse protetor, desta caixa, né, dessa Mob Smart no sistema. Então, ao entrar no endereço 192.168.1.1, vocês vão se deparar com uma tela similar a essa, e aí, importante, ó, ele vai apresentar um token, que é como se fosse o CPF da caixa Mob Smart. Então, lembre-se de guardar esse token. Próximo passo, vocês vão iniciar a configuração do Wi-Fi, cai para a segunda tela, então vocês vão colocar o nome da rede, né? Seja Clamper e a senha 1234, isso é um exemplo. Então, a rede local onde vocês estão, seja na sua casa, você vai colocar o Wi-Fi da sua casa, onde a Mob deve se conectar. Ah, Renato, não tem Wi-Fi, é possível rotear o Wi-Fi do próprio celular para fazer o cadastro. Então, iniciou, colocou o nome da rede, a senha da rede, clica-se em conectar, ele vai apresentar a tela de que a Mob está conectada, você deseja salvar essas configurações, clica em OK. Depois de clicar em OK, vamos clicar nos botões aqui de voltar, guardar as configurações, e aí ele vai dar a mensagem de que a Mob ela está configurada, ela está inserida no sistema, ela foi cadastrada. Isso aí já permite o acesso e o cadastro e o registro desta Mob na plataforma Mob Manager. Então, configurei essa Mob, ela agora tem acesso à rede Wi-Fi, ela vai conseguir comunicar com o nosso servidor. E aí a gente vai fazer a configuração dessa infraestrutura, do próprio servidor, do cadastro dessa Mob, né, desse produto que vocês adquiriram na plataforma Mob Manager. E aí, uma arquitetura de configuração que é importante, até para ilustrar como é que esse processo é todo feito, né? Desde que independente se você está cadastrando um produto, se você vai cadastrar diversos produtos, configura-se dentro da plataforma um estacionamento. Dentro dos estacionamentos existem as vagas, que são cada uma das mobs, e para cada vaga, eu posso fazer ou ela me permite fazer configurações avançadas. Então, uma vez que eu entro na plataforma, eu desenho, eu parto deste princípio. Vou cadastrar, vou registrar, vou realizar a configuração de um estacionamento. Nesse estacionamento, eu vou designar quais são as vagas ou as Mob Smarts que estão direcionadas a esse estacionamento, e para cada ponto de recarga, ou para cada Smart, eu vou fazer a sua devida configuração. Então, o princípio de arquitetura é esse. Então, acesso ali, uma vez configurado, né, esse medidor no Wi-Fi, eu vou acessar a plataforma Mob Manager, clamper.mob.com.br, e aí, se você não tem cadastro, nunca acessou, abre-se a tela, é possível criar um novo registro, um novo cadastro, é praticamente como criar um novo e-mail, né? Para quem já fez um processo aí de criar e-mail do Gmail, do Hotmail, enfim, você vai colocar os dados e faz o cadastro, você recebe essas informações e é possível acessar. Então, entra com seu e-mail, aquele e-mail que você usou para fazer o cadastro, a senha que você determinou ali no momento do cadastro e acessa a plataforma. Ao acessar a plataforma, vamos começar no primeiro passo, novo estacionamento. Então, nesse novo estacionamento, vamos descrever ou vamos determinar o nome para esse estacionamento, vai pedir os dados de localização, né? O CEP, o nome da rua, o bairro, o estado. Então, são dados que são necessários que sejam preenchidos, e determina-se ali o ciclo de cobrança, que representa o dia do mês em que se inicia o registro de consumo, ou o início do registro de consumo de cada ciclo. Então, tem alguns locais que será melhor que seja do dia 1º até o dia 1º. Outros lugares é melhor que você faça do dia 5 até o dia 5. Enfim,
o período que vocês precisarem configurar esse período, esse ciclo de cobrança realizado aqui. Uma vez configurado o estacionamento ou os estacionamentos, porque podem ser mais de um, vamos começar, ou inicia-se o processo de cadastro da MOB e atrelá-la ao respectivo estacionamento. E neste ponto aqui, na hora que eu clico em nova vaga, né, para criar uma nova vaga, ele vai me pedir o token. Vocês lembram o token do produto? Na hora que eu iniciei o processo de configuração daquela MOB no Wi-Fi, ela apresenta um token, e eu falei, ó, registrem, guardem esse token, é porque aquele é o CPF. Ele vai perguntar, beleza, qual que é o novo equipamento que você deseja cadastrar nesta vaga? Eu vou inserir aquele número que foi anotado nesse campo, e aí é possível acessar as configurações. Então, vou determinar o nome para esse equipamento, o nome da vaga, então algumas informações que são necessárias, designar para qual estacionamento 1, 2, 3, estacionamento do bloco A, estacionamento do bloco B, enfim, vou designar de acordo com os estacionamentos que foram criados, e vou, neste ponto, indicar a conexão elétrica, ou seja, identificar em quais condutores o produto ele se encontra, ou seja, ele está na fase 1, na fase 2, na fase 3, então ele está, se é um sistema bifásico, ele está na fase 2, ou seja, L1, L2, ou fase 1, fase 2, ele está conectado num sistema monofásico, fase 1 em neutro, o outro está no fase 2 em neutro, o outro está no fase 3 em neutro, de acordo com o balanceamento que foi feito na edificação, nós vamos cadastrá-lo, ou vamos configurar, vamos registrar onde esta MOB está, e isso é um processo importante, porque na hora que for necessário fazer o balanceamento, tanto estático, mas principalmente o dinâmico, eu consigo fazer uma otimização do número de vagas que serão disponibilizadas ao mesmo tempo através dessa configuração. Então, é neste ponto, ao cadastrar o novo equipamento, passe essa conexão elétrica. Aí agora a gente entra em algumas das configurações avançadas ou das possibilidades de configurações que a MOB ela me permite, ainda na plataforma MOB Manage. Então eu vou fazer a identificação do acesso à vaga, então ele pode ser no modo identificado ou no modo anônimo. Modo identificado, ele faz o controle de acesso às recargas e a associação desta recarga a um usuário específico. Então, identificado. Eu vou cadastrar aqui para acessar aquele aparelho, aquela vaga em específico do usuário, ele precisa se identificar para que eu possa fazer todo o controle, registrar e indicar que esse consumo foi feito no usuário A, no usuário B, no usuário C, e em algumas outras modalidades ou modelos de negócio que forem feitos, eu posso colocá-lo no modo anônimo. Então, eu permito o uso livre, sem a necessidade de identificação, e aí o sistema vai registrar, fazer o cômputo de todo o ciclo de cobrança sem associar isso a um usuário específico. Também posso fazer a possibilidade da priorização do tipo de operação. Como que essa operação ela deve ser feita? Esse ciclo de operação. Dados, que é esse ciclo de operação. Quando eu coloco como prioridade dados, eu faço o consumo de energia com o devido registro no sistema. Então, para isso, eu preciso também estar conectado, por exemplo, à rede Wi-Fi. Ela precisa estar em funcionamento para que eu possa registrar os dados e fazer esse registro associado aos usuários ou ao consumo, né, total. Então, eu priorizo, nesse caso, o registro dos dados. E, para isso, preciso do Wi-Fi estar configurado, o Wi-Fi estar habilitado e funcionando. Se eu priorizar recarga, o sistema prioriza ou vai atentar-se à própria prioridade de recarga, assim como o nome diz, né? E sendo adequado ou mais orientado para aqueles locais onde a rastreabilidade, né, do usuário ela não é crítica. Então, eu não preciso identificar, eu não preciso saber, eu não preciso ter a minúcia dos dados. O sistema vai registrar, se eu perder a internet, ele continua funcionando normalmente. Na hora que a internet volta, ele vai
fazer o cômputo desse pacote total e vai fazer o registro. Ó, isso aqui foi o consumo no dia tal. Enfim, eu tenho esses registros assim que a rede volta, né, o sistema volta, eu consigo subir com essas informações para o Mob Manager, para a geração de todo o relatório. Então, é possível configurar identificado anônimo e ainda definir a prioridade. Se são dados onde eu preciso ter uma maior rastreabilidade, onde eu não preciso ter uma maior rastreabilidade, ela não é crítica, eu posso priorizar a recarga. Ela permite também um encerramento automático, e aí eu vou definir isso aqui por tempo e potência, para aquele carregador, na hora que ela chegar ali, um consumo de potência, por exemplo, de 10 watts, se ele manteve um consumo de potência em 10 watts durante 60 segundos, você pode fazer a desconexão automática. Então, principalmente onde há uma necessidade de balanceamento, ao final da recarga, né, isso aí a grande maioria de vocês já devem saber, eu diminuo ali a energia que está sendo injetada na bateria, então determina-se, isso é configurável a partir de um certo limiar de energia que está sendo direcionada para a alimentação, para a recarga desse veículo elétrico. Eu quero que se encerre a recarga para pular para o próximo, para disponibilizar essa vaga, para agilizar o processo. Então, isso é configurável, tanto a potência quanto o tempo que perdura, né, a 10 kW durante 60 segundos, pode desconectar o veículo, porque ele já está acima de 92%, 95% e já pode passar para o próximo. Então, isso aqui também é configurável, é versátil esse tipo de configuração e pode garantir aí um maior dinamismo do processo de recarga. Vocês lembram que eu falei para vocês que há dois tipos de balanceamento, o estático e o dinâmico? Aqui nesse ponto é interessante frisar que ainda há possibilidade dentro do campo de balanceamento de configurar esse tipo de balanceamento. Então, eu tenho uma fila e os veículos, né, na hora que esse carrega, ele terminou de carregar, já pega o próximo da fila, depois o próximo da fila e assim. Renato, então eu preciso que todo um veículo ele esteja totalmente carregado, né, de acordo com o que a gente já determinou ali, aqueles valores mínimos. Vamos determinar aqui 95%. Então, só quando o veículo chegar em 95%, eu passo para o próximo da fila. E em locais onde a fila é muito grande, como é que eu faço isso? Eu consigo configurar dentro da própria plataforma como esse balanceamento ele pode ser feito até para garantir uma melhor rotatividade dessa fila de recarga. Ela pode ser feita por tempo, onde eu determino uma cota de tempo em que cada vaga vai carregar, caso haja uma fila, né? Outros aguardando nessa fila. Ou posso fazer isso também por energia, onde eu determino uma cota de energia em que cada vaga ela vai ter essa disponibilidade, seja, sei lá, 30 kW, 50 kW, enfim, define-se essa cota, a cada 10 kW eu vou migrar para o próximo veículo que está na fila, então eu vou com isso, ou seja por tempo ou por energia, conseguir garantir ou possibilitar uma rotatividade, principalmente alguns modelos de negócio onde há um número maior de recargas de veículos elétricos. Esse tipo de configuração do balanceamento é muito interessante para garantir o maior, como é que a gente pode dizer aqui, uma maior, ela fica acessível a todos, né? Então, eu consigo garantir essa dinâmica e que todos tenham acesso à recarga de acordo com o modelo de negócio que está sendo feito, seja ele por tempo, por energia, há uma garantia de que todos tenham acesso à estação de recarga. E em alguns modelos de negócio ainda há a possibilidade de determinar usuários prioritários ou uma prioridade de usuários, ou usuários que são, eu vou chamar assim, usuários prioritários ou usuários master. Esses usuários, uma vez cadastrados, eles não terão acesso às restrições de cota, seja ela de tempo, seja ela de energia. Então, de acordo com o modelo de negócio, às vezes você tem, estou pensando no estacionamento privado, esse usuário aqui é um usuário premium, ele tem um pacote comigo aqui de
de performar aqui, de mensalidades, enfim, de acordo com o que vocês vão fazendo. E aí, para esse tipo de modelo de negócio, eu determino esse cara como usuário premium. Por mais que os outros estejam na fila por tempo ou por energia, você vai chegar sendo usuário premium e conseguir carregar seu veículo lá, independente do que está acontecendo com os usuários que estão nessa configuração de balanceamento. Você não entra em nenhuma dessas cotas, tanto de tempo como de energia. Então, mais uma vez, como eu disse para vocês, a Clamper tem uma solução muito versátil que possibilita aí diversos negócios, sanando aí as necessidades do mercado. Então, vamos falar um pouquinho. Interessante, né? Eu vou abrir em primeira mão aqui para vocês. E para vocês que estão participando conosco nesse webinar aqui, nós fizemos alguns materiais em primeira mão, vocês vão ter acesso. Que são boas práticas de instalação e um checklist que vai auxiliar vocês aí no processo de instalação das soluções Clamper para os modelos de mobilidade, para as estações de recarga. Os materiais ele vai tratar tanto do planejamento, como de alguns requisitos técnicos e as principais dúvidas do mercado. Esse material vai ser enviado para vocês, para todos vocês que preencheram a landing page. Se você entrou por um link direto, caiu aqui, mas não preencheu a landing page, eu vou deixar aqui para vocês o QR Code, vai lá, preencha a landing page do webinar de mobilidade, faz o seu registro ali, porque aí nós vamos ter acesso a alguns dos seus dados, por exemplo, ao seu e-mail, e é no seu e-mail que nós vamos mandar esse material de boas práticas e o checklist. E começa com vocês que participaram aqui do nosso webinar. Esse material vai ser entregue primeiro a vocês e aí depois a gente disponibiliza. Mas isso aqui é uma oferta para vocês que prezaram aqui pelo webinar, que participaram junto conosco, que estão engajados, que estão a fim de promover soluções inteligentes para sistemas de recarga de veículos elétricos. Vou pedir o pessoal para colocar o link da landing page aqui também lá no chat, que às vezes você está sem um celular na mão, mas você consegue clicar ali, vai abrir a landing page, você faz o seu cadastro. Para você que fez, fica tranquilo, em breve você vai receber o e-mail com essas informações. Se você entrou direto aqui conosco, no link da reunião, acessa o QR Code, acessa o link que está no chat, faz o cadastro, preenche os seus dados, que com os seus dados nós vamos mandar essas informações em primeira mão para vocês. Vamos falar aqui sobre alguns exemplos de aplicação da MOB e principalmente da MOB Smart, com os modelos do portfólio Clamper, tá? Então, diante dessa versatilidade que lhes foi apresentada, existem alguns modelos que podem ser feitos, né, com alguns exemplos de aplicação para gerar tanto receitas previsíveis e operações seguras. Então, de fato, eu usei aqui o nome condomínio algumas vezes, então, condomínios residenciais é um modelo amplamente aplicável dessas nossas soluções, as que foram apresentadas, em ambientes comerciais, sejam shoppings, supermercados, academias, estacionamentos privados, sejam eles de hotéis, campings, áreas de camping, hospitais, estacionamentos privativos e também até estacionamentos públicos, né? Seja eles de via pública ou privada. Então, é possível implementar algumas dessas soluções. Eu tentei, né, rascunhar alguns desenhos aqui para vocês. Vamos lá, para que vocês possam entender. Por exemplo, se eu estiver falando de um condomínio, então é possível configurar, né, através da MOB Smart, os usuários no modo identificado, e aí é possível gerar um consumo para cada usuário com a tarifa e cadastrando a tarifa, e eu vou gerar o quanto que cada usuário consumiu. É possível ainda fazer o balanceamento de carga até o limite contratado. Então, lembre-se, eu não estou limitado. Se a infraestrutura lá do meu condomínio tem capacidade de 500 amperes, mas não estão todos os apartamentos sendo utilizados ali, principalmente por causa da sazonalidade, dos horários de pico, então eu consigo disponibilizar mais vagas para serem utilizadas ao mesmo tempo, gerando ali uma cobrança mensal por unidade, e os relatórios, que vão ser tanto para o administrador do condomínio, que ele vai ter os dados ali de cada usuário, os dados gerais, assim como cada condômino vai ter na palma da mão o que ele está consumindo de acordo com o uso ao longo do mês. Além do uso condominial,
por exemplo, há uma possibilidade de estacionamentos privados. Então, eu tenho um estacionamento privado e eu posso colocar as vagas ainda no modo identificável, cobrando de cada usuário a tarifa. Então, gerar ali uma mensalidade por vaga, uma franquia de em quilowatts hora, e os excedentes eles podem ser cobrados por uma tarifa variável, por exemplo, um modelo de negócio. Então, se eu tenho um ambiente cuja previsibilidade do uso é recorrente, eu tenho usuários que se conectam ou que eles estão naquela localidade e eles precisam recarregar seus veículos elétricos, eu posso configurar um modelo e desenhar para eles vagas. Você pode ser direcionado à vaga A, vaga B, uma franquia. Todo mês você tem, num pacote mensal, você pode consumir de mim tantos quilowatts nesse pacote mensal e qualquer excedente, às vezes por uma carga a mais, por um mês que foi mais cheio, eu vou cobrar esse excedente aqui numa tarifa variável para você. Então, isso gera uma receita de mensalidade e um gasto ou uma receita por esse excedente de quilowatt, de acordo com a possibilidade da taxa de adesão das instalações ou dos usuários que ali existem. Então, é sim uma possibilidade de modelo de negócio. Em estacionamentos comerciais, eu posso fazer uma cobrança de quilowatt, seja por tempo ou seja por uma validação do ticket de estacionamento. Então, dá para fazer isso. Posso fazer nesse estacionamento comercial uma campanha de fidelidade, e aí eu posso possibilitar cashback, estacionamento grátis, se você consumiu tantos quilowatts. Estou falando de um shopping, estou falando de um supermercado, esses ambientes onde o estacionamento pode ser cobrado, eu posso gerar esse ticket grátis, né, uma vez que o usuário consumiu tantos quilowatts no mês. Além de possibilitar o cross-selling, né? Que é essa técnica aí de produtos e serviços complementares naquele ponto onde está a estação de recarga de veículos elétricos. Então, sei lá, eu posso fazer uma associação de um sistema para lavar os veículos, né? Então, uma autolimpeza e fornecer esse serviço de aspiração e limpeza grátis se o usuário consumir tantos quilowatts, ou então vender esse produto junto com outros, enfim, as possibilidades são diversas. O objetivo disso é aumentar o ticket médio e melhorar a experiência do cliente, se eu estiver falando de um estacionamento comercial. Então, esses são alguns dos exemplos e já caminhando para o fim, eu vou fechar com aquilo como que a gente pode desenhar, né, a aplicação da MobSmart nos diferentes cenários a que eu posso inseri-la. E como que eu imagino isso, como que eu desenho isso, como que eu faço isso de uma maneira efetiva. Então, eu fiz um checklist aqui para auxiliá-los nesta implantação e no uso. Então, a primeira coisa que deve ser feita é o levantamento da carga disponível e também o fator de simultaneidade. Então, isso aí está diretamente relacionado com a infraestrutura local. O que tem disponível, como que eu posso definir a ampliação e a utilização da carga disponível de acordo com a instalação. Então, isso aqui não é receita de bolo, então vai variar de ponto para ponto. Como que eu vou definir o modelo de cobrança? Para esse tipo de negócio que eu quero fazer, o modelo de cobrança vai ser identificado, anônimo, eu vou fazer uma assinatura, vou fazer um pay-per-use, então é possível fazer isso. Eu consigo fazer um plano de balanceamento de cargas, e isso aí vai estar atrelado até a própria carga disponível, e eu vou utilizar a MobSmart em conjunto com o controlador de demanda, que seria o Mob Controller. E aí, os dois juntos, eu posso aumentar a disponibilidade e o uso simultâneo das estações de recarga. Defino algumas regras e regulamentos, né? Seja para o condomínio, seja para o posto. Então, eu já até citei alguns modelos ali para vocês, né? Eu tenho um usuário que ele é um usuário mensal, é um usuário que é premium, enfim, ele tem uma demanda. Então, para um pacote de quilowatts, eu posso fornecer um preço mais acessível para ele e cada consumo fora desse pacote, ele me paga em um plano. Então, eu defini essa regra, o modelo de negócio, o regulamento, deixo isso claro para poder implementar. Além de tudo, eu posso realizar um plano de manutenção e de suporte.
como é que eu vou fazer isso, como é que eu prevejo a utilização das estações de recarga, a necessidade de substituição. Então, eu estou falando de uma instalação elétrica, gente. Então, é importante que sejam aferidas as conexões, isso vocês vão ver naquele manual de boas práticas que eu falei para vocês. Um plano para gerenciar aqui todo o controle dos relatórios. Então, eu estou vendendo isso ao meu cliente, eu vou ofertar para ele um plano de suporte. Então, você está com uma dúvida no Bob Smart, eu consigo te auxiliar. Você precisa de X em X tempos fazer a verificação das estações de recarga, a verificação da instalação elétrica. Isso é sempre importante, porque nós estamos falando de instalação elétrica, tanto a 5410 como a 17019, ela prevê esse plano de manutenção e como é um modelo de negócio, eu posso associar isso a um suporte que eu posso ofertar ao meu cliente, seja proporcionando um gerenciamento através das plataformas que eu mostrei para vocês, assim como um suporte tanto da parte elétrica como dos acessos e configurações aos meus clientes. Então, um checklist onde eu vou tratar, né, tanto de cada um desses pontos para realizar uma implantação e um modelo de negócio que é mais aderente ao local onde você está, à necessidade do cliente e com isso garantir aí essa satisfação e uma boa operação, não somente em performance, mas também garantindo a segurança de cada ponto da estação de recarga. Acho que dito isso, eu chego aqui ao final da apresentação. Espero ter sanado algumas dúvidas ou as principais dúvidas que vocês possuem. Além disso, o meu objetivo era trazer luz ao portfólio que a Clamper possui de solução para as estações de recarga e as funcionalidades. Quais são essas funcionalidades e o quão versáteis são essas soluções para que elas possam ser utilizadas em diferentes modelos de negócios. A gente tinha separado um tempinho aqui para algumas perguntas e respostas. Vamos ver o que tem no chat aqui para poder auxiliar. Eu sei que algumas dessas perguntas elas já foram respondidas ao longo do caminho aqui, mas vamos ver o que o pessoal perguntou. Alguma pergunta? Deixa eu perguntar ao pessoal aqui, que eu estava na tela de apresentação aqui. Vou pegar aqui uma pergunta que eu estou vendo aqui. Eu vou pegar algumas aleatórias aqui. Eu sei que o pessoal está respondendo, mas algumas aleatórias aqui só para a gente ir respondendo para vocês. Então, eu vi que o Guilherme Godin perguntou o seguinte: tem alguma cobrança mensal para o uso do sistema? Então, ao cadastrar no sistema, recebi uma mensagem dizendo que pode iniciar uma cobrança a qualquer momento. Bom, a cobrança o sistema hoje é gratuito, tá, Guilherme? Então, a Clamper, ela disponibiliza as soluções Mob Smart e o acesso a essas plataformas, ele é gratuito. Hoje ele é gratuito, vocês podem utilizar tanto o Mob Driver como o Mob Manager sem custo, sem mensalidade. Isso está acessível e gratuito a todos os usuários. Aqui uma outra pergunta. Uma pergunta aqui do Wagner. Precisa de Wi-Fi em todos os pontos de recarga? Se a gente estiver tratando da Mob Smart no modo identificável, sim. Você vai precisar que ela esteja conectada ao Wi-Fi para que seja realizado o cômputo e a identificação do consumo que esse usuário está fazendo. Então, para habilitar, né, o usuário, já que é um modo identificável, o usuário precisa ali habilitar a recarga, então eu vou precisar me identificar como Renato, e para isso o sistema tem que estar conectado. Para, por exemplo, o modo anônimo não precisa do uso do Wi-Fi, ela fica disponível e aí você vai precisar do Wi-Fi para subir com essas informações ao Mob Manager. Então, sim, eu preciso do Wi-Fi continuamente, se for no modo anônimo, não. As informações, assim como eu havia informado para vocês, no modo identificável e modo anônimo. Então, para que essas informações elas subam ao sistema, eu preciso de conexão ao Wi-Fi. Eu preciso disso continuamente para o modo identificável. Se o usuário chegou lá, não tem um Wi-Fi, ele não consegue habilitar, até porque eu preciso de acesso ao servidor para validar o acesso desse usuário. No modo anônimo,
Não, como ele não tem necessidade de se identificar, a energia fica disponível. Lembrando que esse ponto não é um ponto, não é para esse tipo de modelo, né, não é crítico que eu faça a identificação do usuário, então não é necessário. E aí, quando o Wi-Fi retornar, ele sobe o pacote dos consumos, né, disso que foi tudo consumido ao sistema, e aí você consegue fazer a leitura no sistema. Vamos pegar aqui uma outra pergunta. Então, ele perguntou aqui, ó, tem uma pergunta do Igor Antunes. Qual o valor máximo que o medidor faz controle de recarga no modo dinâmico? Então, se a gente está falando do controle dinâmico, Mob Smart, Mob Controller, esse Mob Controller consegue fazer aí esse controle até 500 amperes. Então, se você tiver uma localidade até 500 amperes, ele consegue fazer essa medição em tempo real e aí disponibilizando as estações de recarga ou habilitando mais estações de recarga e uso simultâneo. Vamos ver uma outra aqui mais comum, que essas perguntas estão sendo feitas. Tem uma pergunta que o pessoal é muito comum aqui para a gente, né? Renato, preciso, por exemplo, da internet, né, a frequência dessa internet? A internet tem que ser 5G, ela tem que ser 2.4, a gente sempre lembra disso, tá? Hoje o controle é feito com 2.4 GHz, então essa internet, esse Wi-Fi precisa estar nessa conexão para ser feito. Isso ainda é bastante comum em todos os roteadores. Vou pegar aqui mais alguma outra. Então, deixa eu ver aqui, tem mais uma aqui. Peraí que as mensagens vão chegando e vai subindo aqui. Eu acho que o Wagner perguntou: supondo que no momento que eu chegar ao estacionamento não haja demanda para realizar carregamento, qual dos equipamentos instalados no MobSmart permite que um carregador seja atuado? Comece a carregar, tá? Entre parênteses ali. Então, o gerenciamento ele é feito no medidor de energia, tá? Então, é só você lembrar qual dos equipamentos, essa inteligência, ela está ali no, quando a gente fala assim, é um medidor inteligente, ele é que é o responsável de fazer esse controle ali. O Igor perguntou aqui, quer ver, ó? Para uma mesma caixa de proteção, eu consigo ter o registro de quantos usuários? Aí não há número, ou seja, a gente não tem um número máximo de usuários cadastrados. Então, para essa mesma caixa, você pode ter vários usuários, N usuários cadastrados ali, de acordo com a sua demanda, de acordo com o local. Eu sei que a Giovana e o pessoal aqui do nosso time aqui de atendimento está ávido aqui, respondendo várias perguntas, está muito bacana aqui. Eu vi que há muitas dúvidas, eu não conseguirei sanar todas ou trazer todas aqui, mas vamos pegar o máximo possível aqui. O pessoal está perguntando aqui, ó, acho que o Wagner perguntou, o sistema possibilita tarifação diferente, grupo A, grupo B, tarifa branca, bandeiras tarifárias? Ó, Wagner, essa informação, isso aí você consegue setar na hora de fazer o cadastro, né, o produto, você vai conseguir colocar o valor do quilowatt-hora e setar ali na própria Mob Smart, né, na plataforma. Então você consegue fazer indicar o valor de quilowatt-hora da sua localidade para que seja feito os cálculos. A gente já está caminhando aqui, eu sei que tem várias perguntas e estou bem satisfeito aqui, bem feliz com a participação de vocês, mas já caminhando para o fim, para não extrapolar muito o horário de vocês, eu vou informá-los que, assim, ó, se houver mais dúvidas, se vocês precisarem de ajuda, dúvidas recorrentes, nós estamos aqui no suporte técnico da Clamper, vocês podem direcionar essas perguntas, vocês podem falar conosco, né? Tanto no e-mail do suporte, que é o suporte@clamper.com.br, assim como no próprio número de telefone, que é o 31 3689 9551. Vocês conseguem fazer contato conosco e sanar essas dúvidas. Eu particularmente fico muito satisfeito com a participação, está muito bacana aqui o chat com várias perguntas. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição.
Vamos respondendo as perguntas do chat aí na medida do possível. Vou lembrar vocês, né, mais uma vez, de se cadastrarem na landing page. Eu vou até, a landing page está aqui no chat, lá em cima ela está fixada, então na hora que você entra no chat, está fixada ali pela Janaína. O link da landing page para você fazer o cadastro e receber esses materiais em primeira mão para todos vocês que participaram aqui do nosso webinar. Então, enviem os materiais, faça o cadastro e a gente vai enviar para vocês esses materiais. Eu sei que ainda há muitas perguntas, algumas dúvidas, mas eu agradeço muito a participação de vocês. O chat ainda vai ficar um pouquinho aberto, nós vamos terminar de responder todas essas perguntas. Eu falo porque o tempo vai se encerrando, até para cumprir ali o próprio horário combinado com vocês, que era de 15 até as 16h30. Havendo dúvidas, se vocês precisando montar esses modelos de negócios, tanto nós aqui do suporte técnico, da engenharia, o time comercial, todos nós estamos à disposição aqui para poder auxiliar vocês naquilo que vocês precisam. Muito obrigado, desejo para vocês um ótimo final de ano, boas festas, um grande abraço e muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Vou refrisar, nós vamos deixar o chat aberto mais alguns minutinhos, porque eu sei que tem algumas perguntas, nós vamos tentar respondê-las. Não se esqueçam, façam um cadastro na landing page para que vocês possam receber nosso material, tá ok? O link está lá em cima, fixado no chat do nosso webinar. Meu muito obrigado em nome da Clamper, muito obrigado a todos vocês que participaram, desejo vocês aí muito sucesso, forte abraço, muito obrigado a todos vocês.